Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sidney, no seu tempo. Opa, muito bom dia, pessoal. Estamos aqui já com o pessoal aqui entrando e hoje nós temos, gente, um papo muito bacana aí na nossa participação aqui, empreendedorismo na veia. E eu posso dizer assim, gente, essa pessoa que vocês vão conhecer hoje, o Marcos, é um grande empreendedor, um grande gestor, foi meu franqueado da Embeleze por muito tempo. E assim, gente, todas as unidades que ele geriu, todas sem exceção, foram unidades assim que eram um espelho para muitos outros franqueados. E aí ele acabou saindo, né, do ramo de franquias. Ele vendeu as unidades que ele tinha e criou uma mentoria que logo nós vamos apresentar para você, chama Mentoria MSO, a revolução na forma de gerir sua franquia. Hoje esse aqui é o tema e ele tem uma mentoria que brevemente nós vamos anunciar para todos vocês aí, que é uma mentoria que é bacana porque fala de franqueado para franqueado. Sempre há uma vírgula, né? Que os franqueados ficam pensando, poxa, o Sidney fala que gerir franquia depende muito do franqueado, depende só de nós, mas eu vejo que não é assim, a franqueadora tem que contribuir. Mas, gente, vocês vão entender hoje um pouquinho do que é gerir franquia, falando da boca de um franqueado, e não mais de um escritor de livros, de um mentor que nunca teve um CNPJ. Aqui não, vocês vão estar falando hoje com o Marcos. O Marcos Salvassi, ele teve já várias franquias, começou do zero com vocês, teve muitas dificuldades no início, até que ele conseguiu montar um time campeão, e aí, gente, o resultado apareceu não como um passe de mágica, porque a gente fala que mágica é uma coisa que é inesperada. Aqui não. Quando você coloca pessoas de alta performance na sua equipe, o resultado aparece, desde que você acompanhe todos os dias o resultado. Então, falar do Marcos hoje, eu vou estar falando de uma pessoa que eu considero muito, é uma pessoa que sempre eu elogiei como franqueado e hoje ele virou um mentor. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui hoje no grupo, né, no Grupo Calais. E brevemente nós vamos anunciar uma mentoria que ele vai poder oferecer para vocês, franqueados, que está falando de igual para igual, franqueado para franqueado, e não mais de franqueador para franqueado, que sempre existe aí um pouquinho de resistência. Então, Marcos, muito obrigado por você estar com a gente aí hoje, nesse assunto tão bacana, a revolução na forma de gerir sua franquia, né? Corpo, alma e mente. Nós temos que ter o equilíbrio e você vai falar bastante sobre isso hoje. E é isso que eu vejo, gente, nesses meus 30 anos de franquia, mais de 3.000 franqueados que eu já acompanhei. E realmente, essa falta de equilíbrio, né, é que dava realmente um resultado ruim. Mas tu tem que ver isso. Ele vai explicar hoje para vocês. Então, bem-vindo, Marcos. O microfone é teu agora você que é o nosso mentor de hoje. Obrigado, Sidney. Obrigado pelas palavras também. Fico lisonjeado, mas a grande verdade é que quem me iniciou neste mundo, o grande culpado desse profissional que eu sou hoje na área de franquias é o Sidney. Ele realmente foi o meu grande mentor e me direcionou no começo, porque eu cheguei perdido, como acredito que a maioria dos franqueados chegam, né? Perdido, não sabendo o que fazer, e ele realmente direcionou, e toda a minha experiência com a franquia do Embeleze e outras também, que a gente vai estar falando depois, mas formou o que a gente vai montar hoje, mas o grande responsável por isso é o Sidney. Então, hoje nós vamos estar falando então da mentoria MSO, né, que é a revolução na forma de a gente estar gerindo as franquias. Bruna, se você quiser mudar, vamos ver se está indo. Perfeito. Só uma apresentação rápida, gente, tá? Então, quem é o Marcos Salvucci, né? Eu tenho formação em publicidade e propaganda,
pós-graduado em marketing, fiz um MBA em finanças, que é uma área que eu odeio, que a maioria dos franqueados acha que odeia também. São poucos que eu conheço que falam, não, a área de finanças para mim é o que eu quero. Mas eu fiz essa loucura de fazer esse MBA. E depois, na vida profissional, eu trabalhei muito, vim muito na área de vendas, né? A minha vida toda foi bem focada em vendas. E apesar que eu digo que assim, vendas é tudo na vida da gente sempre, né? A gente está vendendo o tempo todo. Mas trabalhei em consórcio, depois trabalhei com agência de publicidade e propaganda, atuei na área de vendas na Prudential. A Prudential é uma multinacional, ela é baseada nos Estados Unidos, né? Eles são muito fortes lá na venda de seguros. E eles têm, por que eu falo deles, né? Porque eles têm um treinamento para vendedor que é absurdamente forte. É um dos melhores treinamentos para o mundo todo, tanto que eles têm as unidades em dezenas de países. E os Life Planners deles, que são os vendedores, né? Que eles chamam de Life Planner, tem um treinamento semanal presencial. Então, toda semana a gente tinha que estar na unidade para trabalhar com isso. Pode ir, Bruna. E atuei na indústria farmacêutica também, uma boa parte de... Opa! Tem uma Aline aí que já foi uma Life Planner também. Muito legal, Aline. E atuei na indústria farmacêutica na área de vendas também, fazendo gestão, formação de equipe, em negócios institucionais. Então, a indústria farmacêutica tem um treinamento de vendas também intensivo, porque eles têm que chegar para o representante, né? Eu fui representante durante muito tempo. Ele tem que chegar na frente do médico e falar para o médico que aquela prescrição que ele está fazendo está errada. Então, basicamente é falar, olha, esses 12 anos que você estudou, eu estou te falando que está errado, você vai ter que seguir o que eu estou te falando. Então, o treinamento é bem intensivo e isso eu uso bastante, usei e estou usando bastante no meu dia a dia, né? Aí atuei em franquias, tá? Por 18 anos, quase 19 anos em franquias, como o Sidney já falou, no Instituto Embeleze, que eu tinha 3 unidades, Subway eu tive 2 unidades, Oligoflora, Supera. Então, tudo isso com franqueadoras diferentes, né? Então, a gente acaba aprendendo muito com outros players, né, do mercado. E aí tem a parte que eu gosto também, que são minhas paixões, que é formação em tarô. Então eu sou tarólogo, jogo reiki, sou terapeuta holístico também, mas isso aí ajudou só a complementar a minha experiência, né, no mundo, para o mundo profissional e para ter qualidade de vida. Pode ir, Bruna. Então, o que surgiu, né? O que é a MSO e qual a importância disso, gente? Então, ela surgiu da minha necessidade, tá? Eu tinha algumas necessidades nesse período de franqueado e então eu precisava, assim, vivia uma situação de estresse, de coisa, dinheiro, como é que a gente fecha as contas, não fecha, tudo, porque eu imagino que todo mundo passa isso como franqueado também, com raríssimas exceções. Mas eu queria ser um empreendedor saudável, ou seja, estar em equilíbrio entre o corpo, mente e a alma, né? Dessa forma eu consegui ter uma vida plena. Então, quando eu consegui chegar nesse ponto, eu realmente melhorei demais, não só os meus resultados no meu dia a dia de trabalho, nas minhas franquias. Então, que em algum momento eu cheguei a ter, eram 6 franquias, então, juntando todas elas, né? E num determinado momento eu fiquei com todas elas, com 6. Então, às vezes, se você não tiver um preparo bom, você acaba não conseguindo fazer uma gestão plena. Então, o que a gente fala, né? O que eu falo de corpo, mente e alma? O corpo, gente, é tudo que é material para a gente, tá? Então, essa é a ligação que a gente vai estar fazendo, é a correlação que eu faço. Então, quando você fala em ter mais faturamento, mais dinheiro, ter carro, ter imóvel, querer viajar, tudo isso a gente junta num pacote que é onde está o corpo, tá? Representado por isso. A mente é a forma nossa de pensar. Então, você está pensando, se fala muito, né, em lei de atração, em pensar positivo, pensar sempre da melhor forma, entendeu? Mas nós vamos ver no decorrer desse nosso papo aqui como é que isso acontece e como acontece efetivamente, não só floreado do jeito que se vende por aí, tá? Então, a mente está relacionada não só na sua forma de pensar, mas as coisas que você tem no seu dia a dia, o lazer, os seus hobbies, tudo que traz satisfação para você. E a alma é uma ligação direta com o Ser Supremo, independente de qual
religião, do que você acredita ou não acredita, tá? Porque às vezes a gente fala em alma, as pessoas já levam para o lado religioso, e não, isso é para o lado espiritual. Então, a alma todos nós temos, independente de você acreditar em alguma entidade ou não. Quem é um ateu também tem alma e também tem alguma coisa que ele se liga. Então, esse é o mais importante. Pode ir, Bruna. Opa, acho que está dando... deu, então. Então, qual que é a importância disso, né? De equalizar, o que eu chamo dessa tríade, né? Essa tríade, o que é extremamente importante. Foi essa combinação, que é uma combinação desses fatores, que me levou a ter os melhores resultados. Então, para vocês terem uma ideia, eu depois das franquias, né, de passar um bom tempo, sempre lá nos últimos lugares, últimos colocados, me angustiado com isso, que a coisa não andava. A hora que eu entendi isso que o Sidney falou para a gente na abertura, entendeu? Que é o franqueado que faz e não a franqueadora. Quando eu entendi isso, eu assumi a minha responsabilidade como franqueado. E a partir daí, equalizando e usando essa tríade, né, do corpo, mente e alma, aí sim meus resultados começaram a aparecer. Eu, durante muito tempo, assim, quase todo o tempo que eu tive no Embeleze, à frente do Embeleze, até recentemente, quando eu saí, as 3 unidades que eu tinha do Embeleze, elas estavam sempre entre as 20 melhores. Tá? Entre as 20 franquias melhores. Isso era um pacto que eu tinha com meus gestores, a gente não podia sair dos 20 melhores. Então as 3 sempre tiveram. Então a gente vê que isso traz resultado, entendeu? Você acreditar que você tem que fazer e conseguir equilibrar você como ser humano, como pessoa, para passar isso para os seus funcionários, que é o grande segredo, né? Então, como resultado final, o franqueado é que tem uma melhora dos resultados. Eu tive os resultados, começaram a melhorar absurdamente. Tanto que eu ganhei premiações em dinheiro. No Embeleze a gente tinha viagens que a gente fazia para o exterior. Eu também ganhei, já fui para a Espanha, fui para outros lugares. Baseado nesse resultado, no desempenho do alto desempenho, né? E o franqueado sempre tem que estar pensando em alto desempenho. Pode ir na próxima, Bruna. Então, o que a gente vê, gente? Por que eu falo, né, da revolução dos franqueados? Existe hoje a nova situação pós-período endêmico, né, que nós tivemos, que foi catastrófico não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E deixa eu aproveitar e já pedir desculpa para vocês que saiu como franquados, mas é franqueados, né? Então é a situação atual dos franqueados. Depois a gente corrige isso, então. Mas essa nova situação, o que aconteceu, gente? Qual é a situação real em várias franquias? E nessas que eu já sempre tive contato, mas com outras pessoas de outras franquias, a situação é a mesma, tá? Então, reduziu o ganho, isso é fato, tá? Reduziu para todo mundo. O estresse ficou exacerbado, a gente chegou numa situação de estresse altíssimo. O franqueado hoje vive numa tensão absurda. E aí levou a ter falta de tempo para ele, para a família, para o lazer, diminuiu a motivação dele. E isso sempre reflete na equipe, tá, gente? Isso que é importante a gente ter. Você como franqueado, eu sempre tive isso sempre refletiu na equipe. Então, essa é uma situação real para todas e todas as franquias. Pode ir, Bruna. Por favor. Então, visto isso, né, vendo a situação toda, eu fui atrás de pegar informações, colher dados que são importantes após pandemia, após a endemia e anterior a isso também, tá? Então a gente vê que alguns estudos já mostravam que tá com esse equilíbrio, essa prática, né, de se manter equilibrado, trazia resultados de eficiência e de criatividade. E por outro ponto, você ter uma conexão espiritual, ela aumenta não só a sua satisfação, mas você é mais satisfeito, você é mais resiliente e você influencia de maneira bem positiva, e isso é bem real, tá? A produtividade geral. Então, você como franqueado, estando pleno, estando bem, você leva para os teus, todo o pessoal, todo o seu grupo de colaboradores, essa situação também, e o resultado cresce bastante, tá?
Então, tenha em mente que a sua franquia é seu reflexo. Não adianta você pensar diferente, achar que não, tá dando, ó, se tá indo muito bem, perfeito, parabéns, porque é reflexo seu. Mas se não tá indo bem, comece a repensar, porque você tem que, ela é reflexo de você também, do seu jeito de fazer a gestão dela, tá? Então, a importância disso, de produtividade, é exatamente essa. Pode ir, Bruna, na próxima. Então, os estudos mostraram, né? Normalmente os estudos são empresas grandes, tá? São multinacionais. Então a gente pensa que a nossa, né? Que a gente tem, a nossa, isso tem alguma influência. Ela tem, mas é muito maior do que numa multinacional, onde o reflexo do presidente, do CEO, é muito menor. Mas todas as empresas nesse estudo que foi feito, as empresas que relatam, né, que o aumento de produtividade deles chegou a 30%, quando você consegue trabalhar essa situação. Então, você imagina se numa multinacional o reflexo já chega a 30%, na sua, olha o impacto que você como franqueado tem nela. Então, o equilíbrio leva o equilíbrio para o local de trabalho também, porque você vai estar equilibrado. Então, melhora a satisfação de todos e isso ganha demais, tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso da minha experiência pessoal, como eu venho da área de vendas, a minha vida foi comissão, foi ser comissionado, entendeu? Tudo o que eu tenho hoje de coisa não foi com salário, foi com comissão que a gente... E quando eu entrei como franqueado, eu também continuei um vendedor. Mas como isso leva para a cultura de vocês, né? Nas minhas franquias, todas as pessoas quando eu passei, as pessoas que me sucederam continuaram levando isso, colocando isso à frente também, eram comissionadas também. Então, para vocês terem uma ideia, essa foi foi a história mais legal que eu vi. Os resultados realmente são bons, mas essa foi melhor. Foi numa loja da Subway. Então, a menina que fazia a limpeza, fazia toda a manutenção da loja, da parte externa, né, de coisa. Eu estava fora da loja, como eu fazia uma gestão de tempo boa, né, eu conseguia ficar fora, observando exatamente o que estava acontecendo. E aí eu vi que chegou uma pessoa, ela estava limpando, né, essa senhora limpando o vidro, tranquilinho ali e tal. Aí chegou uma pessoa, como todo mundo em shopping, né, e olha para ver o cardápio, ver o que tem, ver preço, tudo isso. Aí ela virou para a pessoa que estava ali em dúvida se ia ou não, ela falou: não, pode comer que o sanduíche é muito bom. Então você percebe que a forma do franqueado levar, né, ela faz a equipe toda funcionar bem. Então, se a gente batia as metas, todos ganhavam, ela com certeza também ganhou, acendeu várias vezes premiações também. Então, essa forma de fazer a gestão influencia. Então, por isso que você tem que estar em equilíbrio e estar desenvolvendo sempre as melhores práticas. Se você está no meio do furacão, no olho do furacão da sua franquia, né, tendo uma ou mais franquias, você não tem tempo para ver soluções para fazer a franquia andar de forma melhor. Então você entra no automático, e no automático quem tem que fazer isso são seus gestores. É o gerente, é o coordenador, essas pessoas têm que estar no automático e cumprir essas normas. Você tem que estar fora fazendo essa gestão. E é isso que a gente busca nessa mentoria também. Bruna, pode ir para a próxima, por favor. Então, o que a gente consegue com isso, né? Você fazendo isso? Você vai ter um aumento de motivação e engajamento. Não, quando eu comento, eu uso vendedores, né? Mas a expressão vendedores, para mim, ela é mais ampla. Todo mundo dentro da minha franquia, dentro do meu negócio, é vendedor. Vide o caso dessa senhora que fazia limpeza e eu estava limpando o vidro lá, que fazia parte da equipe também. Então, as pessoas todas, né? O grupo, os colaboradores, eles estão mais conectados com o seu negócio, eles vão estar mais motivados e o seu cliente é impactado diretamente nisso. Então, você imagina quando o seu cliente chega na sua unidade, se a pessoa que faz a limpeza, a manutenção
tá alegre, tá feliz e transfere isso para o seu cliente, quando você for com a equipe comercial ou a coordenação que for acompanhar esse cliente novo, vai ter um trabalho muito mais fácil, né? Porque tá todo mundo, você passa um ar dentro da franquia de coisa boa, e é o que os nossos clientes querem hoje, e é o novo padrão dos clientes que a gente tem pós-endemia, tá? Nisso você vai ter melhoria de saúde e bem-estar físico, você vai ter tempo para mais atividade física, teu cérebro vai estar melhor. Se o seu cérebro estiver melhor, você vai ter mais ideias, vai estar mais criativo e vai conseguir fazer uma gestão melhor da sua empresa, da sua franquia. Sem falar na redução de estresse, tá? A vida nossa, assim, com estresse minimizado, ela é muito melhor, ela é muito mais gostosa, né? Então, você tem mecanismos para isso. Então, nesse equilíbrio de corpo, mente e alma, alguns mecanismos, alguns exercícios que a gente faz, que a gente pode fazer, que vocês podem fazer, ajuda demais, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é importante que fique assim bem claro. Não é que porque, nossa, eu tenho a minha mentoria, porque eu vou ser o meu mentor e eu que tenho... Não, isso você pode buscar na internet, tá? Na internet você acha vários... Escolha um bom mentor, uma pessoa que seja legal, assim, que você veja que seja séria. Mas em todas essas áreas você vai ter alguém... Eu tenho meus mentores hoje, entendeu? Que são os meus guias. Então, eu tenho algumas pessoas que eu sigo, tanto na área de vendas, como na área de desenvolvimento espiritual, os cursos que eu tenho feito, tudo isso. Então, a gente precisa ter isso no dia a dia, tá? Ter mentores. Às vezes, você ter um mentor que engloba tudo isso facilita a sua vida, mas você pode buscar isso no dia a dia, com certeza. Próxima, Bruna, por favor. Então, aí, com isso a gente já falou, melhoria na comunicação, né? E aí eu pus aqui embaixo em destaque os 5 e os 6, gente. Por quê? Porque você tendo mais tempo, você vai aumentar a sua criatividade e você vai inovar mais do jeito que a gente já falou. Então, o estado mental vai estar pleno, você vai estar na sua capacidade máxima de produtividade. Com isso, ganha toda a sua equipe. Você transfere isso, transforma todo o ganho que você teve, né, de qualidade para a tua equipe. Tendo mais criatividade, você leva para eles também. Levando para eles também vão se tornar mais criativos. Então, aí passa todo mundo a estar num clima perfeito, onde você vai melhorar a sua abordagem, né? Você vai desenvolver a atuação que é voltada para o cliente. Por que isso é importante? Porque o cliente pré-endemia era um cliente que não estava tão antenado, ele não estava tão ligado no mundo digital. Pós-endemia e o período que todo mundo ficou trancado, preso dentro das suas casas, dos seus espaços, eles aprenderam a lidar com o digital, com o mundo digital. E hoje, o acesso ao mundo digital leva as pessoas a serem muito mais exigentes. Então, a gente precisa se adaptar a isso. Ou o franqueado se adapta a essa exigência. Opa, travou aqui. Mas, ou você se adapta a isso, tá? O mundo está pedindo isso. Ou você está fadado a desaparecer. Porque o mundo não vai aceitar, ele não vai te esperar. Não vai falar, ai, tadinho desse franqueado, tadinho desse que... Não, eu quero o mundo do jeito que eu quero e eu vou atrás, e o cliente é assim. Então, essa grande mudança, né, quando você atinge esse equilíbrio, você chega nessa mudança toda também. Próxima, Bruna. Então, o que nós vimos, né? Então, o que desse desenvolvimento todo? A gente precisa estar no mundo virtual, estar integrado a ele, fechado e estando participando de todas as maneiras. E como é que é esse mundo virtual? Gente, hoje a gente tem TikTok, Insta, WhatsApp, X, tudo isso faz parte do mundo hoje onde as pessoas estão, é onde a gente vai buscar elas e conseguir atingir. Então é importante a gente estar nisso e estar acompanhando. Treinamento de vendas é uma coisa que é importante vocês estarem fazendo constantemente. Essa parte de venda, gente, é uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo, nessas áreas que eu falei no começo. O treinamento de vendas ele é diário, tá? Não adianta você fazer um treinamento por semana, um treinamento no mês.
Tem um processo que se usa muito na indústria farmacêutica, que são os role play. Eles direcionam o treinamento para onde você quer, e um treinamento prático. Você tem que aprender, e na minha mentoria eu mostro para o franqueado como ele aprende a fazer os treinamentos práticos e fazer com que os seus gestores façam isso com a sua equipe de consultores, vendedores, os internos, externos, o que for. Então, é importante o treinamento diário, tá? A gente, às vezes, acaba deixando isso de lado e isso derruba demais a produtividade da unidade. Gestão de tempo nem se fale, mas a hora que você entra em equilíbrio, a sua gestão de tempo, ela passa a acontecer também, tá? Então, se você hoje está com uma franquia dizendo que não tem tempo para mais nada, começa a rever isso. Começa a rever porque está faltando um planejamento de tempo. Dá tempo, sim. Se você chegou nesse ponto, e reveja mesmo que você pode estar no olho do furacão. Você pode estar no meio da tempestade e não conseguiu sair. E se você estiver lá, você não vai conseguir ver da forma que quem está vendo de fora, para onde o furacão está se deslocando e como sair dele da melhor forma. Então, pense bastante isso. E no espiritual, como a gente falou, é o desenvolvimento da inteligência de forma espiritual, né? Vamos lá, Bruna. Então, a gente vai ter, a mentoria vai ajudar isso, qualquer mentor vai te ajudar a fazer isso, tá? Se você procurar na internet, isso vai melhorar bastante. Então, nós vimos que já tivemos redução dos ganhos. Redução de ganho só tem um jeito para a gente aumentar, é vender mais. E vender mais só tem uma forma de conseguir, uma equipe bem treinada. Então, eu tenho feito um trabalho, essa mentoria minha, né, só para vocês saberem, hoje eu até estou montando um curso para vender, via internet, um curso gravado, para trabalhar com as equipes, mas a minha mentoria hoje, eu só faço com o franqueado. Se não for o franqueado, eu não fecho a mentoria, tá? Por quê? Porque não adianta nada eu estar enganando o franqueado que estou fazendo um treinamento com a equipe dele, se você, como franqueado, não mudou sua mentalidade, sua forma de entender as coisas, como faz a gestão. Então, neste momento, só trabalho com franqueados e com certeza ainda durante muito tempo. E depois para os funcionários, se quiserem fazer o curso, né, que fala sobre isso, mas aí é outra história. Porque o treinamento com o franqueado, ele vai mudar o mindset dele, a maneira de pensar dele. E vai sair de um franqueado que às vezes está se achando um fracassado, com um franqueado de sucesso, que é um franqueado que faz as coisas acontecerem. E isso depende única e exclusivamente de vocês, e vocês viram que eu estou repetindo isso constantemente, porque é a grande realidade. O estresse exacerbado, as técnicas motivacionais que a gente trabalha, né, e preparação, né, de meditações já ajuda bastante, tá? Então, essa rotina do dia a dia facilita. Hoje as pessoas falam, Marcos, como é que você é uma pessoa tão tranquila, você está levando todos os seus negócios dessa forma? Eu desenvolvi isso para mim da forma que, assim, eu levanto cedo, então 5 da manhã eu já estou acordando, levanto, medito durante 1 hora, aí das 6 às 7 eu faço atividade física, atividade esportiva, depois que eu vou tomar café e começar o meu dia, tomar banho e começar o meu dia. Então, meu dia rende. Então, às 7 da manhã, eu já fiz um monte de coisa. Então, dá tempo de ficar acompanhando meus negócios, minhas coisas. E já fiz um monte de coisa, né? Que fique bem claro, que são saudáveis para mim e me preparam para estar para o meu dia a dia. E aí, só para a gente fechar a tríade, né? A falta de tempo, de lazer e motivação que você vai ter, a gente vai fazer uma gestão efetiva do seu tempo. E trabalhando a ótima motivação, você acaba com isso também. Então, a gente resolve o problema de não ter ganhos, ter uma vida estressada e não ter tempo para nada. Vamos lá, Bruna, próxima. Então, o que eu vou propor para vocês? Não precisa ser que seja feito agora essa prática, vocês podem estar desenvolvendo isso durante o dia, mas é importante que vocês façam isso hoje. Se for logo na sequência, perfeito, melhor. Para a gente, tudo que você for fazer, desenvolver, a gente procura fazer no papel. Eu sei que parece coisa antiquada, coisa de velhinho,
Tudo bem que eu já estou com meus 60 anos aqui, e vai falar, ele não gosta de digitar, mas não é, gente. O que acontece? A Harvard é uma das universidades mais conceituadas no mundo todo. E eles fizeram um estudo pegando o desempenho dos alunos deles, para ver por que alguns alunos tinham desempenho melhor do que outros, né? E um dos pontos que foi o mais importante, foi que eles chegaram à conclusão de que os alunos que escreviam no papel tinham um desempenho melhor do que os alunos que digitavam. E hoje a tendência é você tem um tablet, tem um notebook, tem uma série de coisas, você acaba digitando. Então, para esse tipo de prática, procure usar o escrever mesmo. Pega uma folha de sulfite e faça isso na folha de sulfite, porque aí você vai estar trabalhando pontos importantes, né? Que é o sinestésico, que vai estar trabalhando o movimento da mão, né? Como a sua parte, o desenvolvimento mental, o exercitar a mente. Os estudos, nesse estudo, eles mostram que as ligações, né, de neuronais, elas foram muito maiores na pessoa que escrevia, que era obrigada a fazer o movimento, né, do escrever, do que quem digitava. Então, no digitar, você usa muito menos neurônios para fazer as coisas, e isso atrapalhava bastante. E a parte auditiva também, e vai falar, nossa, Marcos, o que tem a ver a parte auditiva com toda essa história de escrever no papel? Porque eles chegaram à conclusão também que quando você escreve, você conversa com você mesmo. Então você começa, é como se você estivesse ouvindo você falar sobre esse assunto. O processo dentro do cérebro é exatamente o mesmo. E quando você escreve, você fica com essa informação no teu subconsciente durante 24 horas. Quando você digita, depois de alguns minutos, ela tende a desaparecer, de maneira geral. Tá? Então, essa é a importância de falar do porquê de escrever na folha de papel. Bruna, pode ir na próxima. Então, a gente falou do subconsciente, por quê? Porque o subconsciente, a hora que você trabalha, escreveu, você põe o subconsciente para trabalhar a seu favor. Aí é legal, nossa, começou de novo o Marcos a falar em lei da atração, essas coisas que tá aí da internet, tá batido. Não é por esse caminho, tá? Não é só você fazer isso, mas você fazer realmente o seu subconsciente trabalhar a seu favor. Como é que isso funciona? Não é tendo o projeto mágico, dizendo, é mágica, peguei uma varinha e vamos decidir o que vai funcionar. Quando você escreve e faz isso vai para o teu subconsciente, tá? Vai para o consciente, mas principalmente para o subconsciente. Ele começa a saber como decidir. Você direciona o que você quer passando essa informação e aí chega no foco, que é uma das coisas mais importantes que o franqueado tem que ter, foco. Tá? Como é que isso funciona? Funciona assim, você já viu quando sai um carro novo, que você fala, putz, eu quero ter esse carro, ou você vê uma cor de carro novo, você fala, nossa, que cor maravilhosa. Depois que você viu isso, você botou isso na tua cabeça. Quando você sai andando por aí, circulando por aí, o que acontece? Você não começa a ver um monte de carros daquela cor que você gostou, ou aquele carro, aquele modelo que você tinha falado? É exatamente isso que você fez quando você escreveu e botou no coisa. Então não é que a lei da atração seja maravilhosa, mágica. Não é. É que você está trabalhando com o seu subconsciente. E isso a gente já parte para a área da ciência e sai da área do achismo. Então, trabalhe muito isso, ponha em prática isso. Na próxima tela, depois a gente vai ver isso. Mas outra coisa que é muito importante, gente, o cérebro do ser humano, ele não entende a palavra não. Tá? Eu fiz isso, você pode ver que na tela ela aparece não é mágica, porque eu coloquei de propósito para aparecer para vocês ficar a palavra mágica. Isso é mágico, isso não. Então, tirem isso, porque não funciona assim, não é mágico, é uma coisa que é prática, entendeu? É científico. Vou pôr, veja você falar, veja aqui do meu lado agora, eu estou aqui, vocês podem ver que eu estou abraçando aqui, mas não é para ver, tá? Não veja aqui vocês que eu estou abraçado aqui num coelho branco, do meu tamanho aqui, ele está sentadinho do meu lado aqui, um coelho branco, e também não vejam que ele está com uma blusa também cheia de bolinha amarela. Quem conseguiu fazer isso? Não vê o coelho branco e não vê as bolinhas amarelas do meu lado. É isso que eu falo, o cérebro, ele excluiu o não.
E ele fez você pensar no coelho. É a mesma coisa das outras coisas. Então, quando você for mudar a sua maneira de pensar, né? Se falar a maneira o jeito positivo de pensar, é realmente se expressar de forma positiva. Então não é eu não quero violência, eu não quero mais essa violência, não aguento mais. Então, o que fica no teu subconsciente é violência. Eu quero violência. Então, da mesma maneira, você pode pensar, não é que eu não quero violência, eu quero a paz. É simplesmente a maneira de se manifestar. Você muda todo o teu circuito daqui para frente. Isso ajuda bastante, tá? Vamos para a próxima página, Bruna, por favor. Então, o que a gente vai fazer nesse passo a passo? Primeiro, você vai decidir o que você realmente quer. O que você deseja? 90% das pessoas não sabem realmente o que elas desejam. Então, começa a pôr no papel o que você deseja. Põe lá, escreve. Põe no papel, escreve realmente. Quero ir para Paris no final do ano. Quero um carro novo tal tempo, para que as coisas, teu cérebro comece a funcionar, o teu subconsciente comece a direcionar para as decisões melhores possíveis. Definir prazo, em qualquer planejamento, prazo é fundamental, senão fica... eu quero ir para Paris, tá bom. Se for em 2035, tá valendo. Então, define e começa a trabalhar isso de uma forma mais efetiva. Tudo na vida de um franqueado tem que ter prazo definido, tem que ter coisas bem claras, saber o que realmente quer, onde quer chegar. Porque não adianta você querer... eu quero melhorar o resultado da minha franquia. Putz, eu vejo isso e vi isso nos meus 18, quase 20 anos, quase que constantemente conversando com os outros franqueados. Eu quero mudar minha franquia, quero ela mais produtiva, quero ela com faturamento maior. Tá, mas e aí? Quanto isso? De que forma? O que você vai fazer? Daqui quanto tempo? Pô, quero aumentar 20% o meu faturamento. Tá, quanto tempo vai demorar isso? A partir do momento que você definir quanto tempo vai demorar, aí você começa a trabalhar, num português bem claro, começa a se coçar para ir atrás do teu resultado. Então... Aí, depois que você definiu o prazo, faz uma lista de tudo que você pode fazer para que isso ocorra. Vai ter um monte de coisas, por mais absurdas que elas pareçam, gente. Vai ranqueando isso para você saber que tem opções. Depois, você olhando, você vai ter um caminho claro. Agir. Vocês viram que eu coloquei em destaque, porque eu devia ter repetido agir várias vezes, porque isso, a ação é o que faz a coisa acontecer. Você tem que pôr a coisa para funcionar. Parar tem muita gente que se esconde atrás do perfeccionismo, né? Não, você não está perfeito para fazer. Não, gente, começa. A perfeição a gente vai corrigindo e vai lapidando com o tempo. O diamante, ele já não nasce lapidado. E se a gente não começar a lapidar ele não vai virar uma coisa tão maravilhosa e bonita. Então, ele vai ficar lá jogado na natureza. Então, o agir faz parte. Você precisa dar a primeira limada nele, a primeira lixada nele, para ele começar a tomar forma e começar a se tornar bonito. Faça alguma coisa todos os dias. Não importa o que. Qualquer coisa que você fizer em direção ao seu objetivo está valendo. Tá? Faça isso todos os dias. Todos os dias. Isso não é de segunda a sexta. É de domingo a domingo. Tem alguma coisa que a gente pode fazer sempre no seu dia a dia que você dá um passinho a mais para atingir o resultado, atingir a excelência. Atingir a excelência, infelizmente, é um trabalho constante, é um trabalho diário. Não tem como fugir disso. Pode ir, Bruna. Então, só para a gente complementar, a última coisa, então, que eu vou pedir para vocês é assim, peguem uma outra folha de papel depois, coloquem em cima a data de hoje e escolha as metas que você tem para os próximos 12 meses. Escolheu a meta? Faz o mesmo trabalho. Põe o prazo que você quer para cada uma delas e o que você pode fazer, que você vislumbra neste momento, que poderiam ajudar a atingir essa meta. Tá? Depois que você fizer essas, com certeza várias outras vão aparecer e vão te ajudar muito a chegar a cumprir as metas. Tá?
Escrever sempre no tempo presente, então eu ganho, eu alcanço, por quê? Para trazer isso para o teu presente. Se você joga para o futuro, você deixa as coisas no teu subconsciente, isso vai ficar, depois eu posso fazer. Então, se eu estou no presente, você começa, a tua reação, o teu subconsciente faz as coisas andarem, tá? Porque a gente pensa que está tudo no consciente. Mas o consciente, isso já os estudos mostram também, o consciente nosso ele é 5% só do que a gente faz. 95% das nossas reações estão no subconsciente. Tá? Isso é muito importante vocês terem em mente. Gente, acho que era isso. Pode ir para a próxima. Então, na verdade, só para finalizar mesmo, essa é a última. Se tivesse uma varinha mágica que pudesse dizer, nossa, eu quero que isso aconteça agora porque vai mudar a minha vida. Tá? Faz isso escolhendo entre esses tópicos que você selecionou. Usa a sua varinha mágica da parte prática. Escolhe um deles, uma das mudanças, né? Dos planejamentos, que você vai pôr foco neste primeiro momento, que pode impactar e trazer o maior impacto para a sua vida. Tá? Começa por ele. Dá esse primeiro passo, mas deixa todos os outros do seu lado, no seu alcance, para você estar vendo todos os dias. Pode ir para a próxima, mas bom, aí é o plano de ação de como é que funciona, né, a mentoria. Mas aí a mentoria, se alguém tiver interesse, depois eu explico melhor, mas vão ser lives de 2 horas, a gente vai trabalhar uma vez por semana, e ela é diferente de uma consultoria. A consultoria, ele vai lá e diz o que você tem que fazer. A mentoria faz você descobrir o que você tem que fazer. Então, na mentoria você vai trabalhar muito, tá? Não adianta achar que vai chegar lá e achar uma solução, algo resolvido, já que não vai. É você que vai trabalhar. Mas é isso aí, a gente vê depois. Bruna, pode ir para a próxima. Eu agradeço bastante o Daniel, o Sidney, por tudo aqui, por essa possibilidade da gente estar falando, conversando. Agora que eu saí, né, tem 6 meses que eu saí e vendi minhas franquias, eu continuo apaixonado por franquia. Eu acho que franquia é um sistema de empreendimento único. Ele vai continuar sendo único e mais eficiente de todos eles ainda durante as próximas muitas décadas. Então, sou fanzaço, tanto que eu não saí da área, entendeu? Eu saí das franquias, mas elas não saíram de mim. Mas, de novo, agradecer a você. Olha, cara, é isso que eu falo, né, gente? É o dia a dia, né, dessa grande aula que nós tivemos aqui hoje, cara, é colocar em prática, né? Vamos lá escrever para o nosso cérebro estar o tempo todo, né, Marcos? Alinhado com as nossas ações e daquilo que a gente realmente deseja. E olha, Marcos, você falou hoje, ele veio muito a calhar com o que aconteceu ontem aqui comigo, né? Eu estava com um franqueado e o franqueado falou assim para mim, poxa, tá difícil, eu não consigo. Aí você vai olhar realmente o que está acontecendo, o franqueado não tem equipe de vendas. Como é que você faz venda sem equipe? Não impulsiona. Como é que você vende se não tem impulsionamento? Não sai da unidade dele. Como é que você vai pegar clientes se os clientes estão fora e você está dentro? Então, gente, é isso. Nós temos que escrever, materializar aquilo que a gente quer realmente de resultado, mas que seja positivo. Porque se você escrever também coisas negativas, aquilo vai fixar no teu cérebro também. Então, parabéns, Marcos. Olha, foi muito, muito, muito legal. Eu acho que passou aí uma mensagem de otimismo para as pessoas aqui. E nosso podcast já vai estar marcado falando sobre esse assunto aí, que eu vejo que tem uma grande valia para nós aí, tá? Conte comigo, Sidney. Dani, quer falar alguma coisa? Sensacional. É só agradecer o Marcos. Quantos ensinamentos, muito aprendizado aqui da nossa parte. Adorei, Marcos. Você foi impecável. Obrigado pelo seu tempo. Foi demais. Agradeço também todos os franqueados, os profissionais da franqueadora, os colaboradores das franquias. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Show de bola. Muito obrigado, gente. Deus abençoe cada um de vocês aí. Marcos,
Vamos firme aí, que Deus abençoe esse novo momento que você tem aí de mentoria e vem nos ajudar mais ainda aí, tá bom? Estarei sempre juntos, Sidney. Você sabe que eu tenho uma dívida de coração com você, Nada, cara. tem não, cara. Você tem teus méritos e cada um de nós está aqui hoje porque os méritos que nós buscamos e alcançamos é o que depende da gente. Eu acho que eu te dei uma ferramenta e você soube trabalhar muito bem com ela. Assim como os franqueados aqui também vão aprender a trabalhar muito com as ferramentas que você vai poder entregar para eles aí, para eles serem prósperos. E todos nós aqui seremos prósperos, porque a gente pensa em prosperidade, existe a prosperidade. Então, muito obrigado e nosso podcast já está marcado aí para esse mês. Obrigado, gente. Obrigado, franqueados. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Valeu, Marcos. Um Tchau, abraço. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Bruna.